Aleluia. Amém? Toda honra, toda glória seja dada no nome do Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai, por tua bondade e misericórdia. Já, pastor? Glória. Sinta vontade. Aleluia. Saúde, amada igreja, amém? Em nome do nosso Senhor, vamos abrir as nossas Bíblias, amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vamos ler aqui uma mensagem bastante conhecida, amém? Creio que a pastora Augusto até citou agora no louvor, amém? Lucas, amém? Lucas capítulo 7, do versículo 11, amém? Lucas capítulo 7, versículo 11. 7 versículos da palavra de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. A gente vai ler, vamos falar um pouco, tomar muito tempo, amém? Leiamos. Aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, e levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, comoveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chore. Chegando e tocou e o esquife e o que levava pararam e disse: jovem, te digo, levanta-te. O que foi o defunto? E assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todo se apoderou o temor, glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus nos visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Pode tomar assento, amém? Glória a Deus. Vamos Aleluia. falar um pouco aqui dessa mensagem profética que o Senhor nos trouxe nessa noite, que o Senhor proporcionou, que o Senhor nos trouxe para esta casa de oração, para Ele falar conosco através da revelação da palavra de Deus, que seja uma mensagem de despertamento, de alerta para cada um de nós, pregadores, lideranças, membros congregados, amigos, vizinhos, para a humanidade, amém? Porque nós contemplamos e o Senhor Ele faz os nossos olhos ver e contemplar milhares e milhares de multidões de pessoas, de família, de almas, jovem, adolescente, pré-adolescente, pessoas adultas, como aconteceu na vida desta mãe. A gente crê que era uma mãe exemplar, era uma mãe
que o Senhor já tinha colheu o esposo dela, e ela estava viúva e tinha um único filho, um herdeiro em sua vida. E quando o Senhor chega das missões por discípulo, ele vem caminhando para essa cidade chamada Naim, o próprio nome da viúva, a viúva de Naim. E quando ele se aproxima, ele se depara com um velório, o sepultamento do filho da viúva de Naim. Já estava cadáver, já estava defunto, e ele entra para dentro da cidade com o discípulo, e dentro que vinha duas multidões, vinha Jesus e o discípulo e mais uma multidão. A gente crê que é em busca de uma cura, uma libertação, de um milagre. E vinha outra multidão com a viúva de Naim. A família estava de luto. Os parentes, amigos, era uma família que estava enlutada, de luto. E quando Jesus entra, ele vai ao encontro dela, desta mãe, se comoveu de íntima compaixão daquela mãe de família. E ele vai ao encontro dela e dá uma ordenança profética, porque ele é vida. Jesus, ele é vida e abundância. Ele diz para ela: não chore. Essa ordenança de determinação, de despertamento, de avivamento, de alegria, de paz, de esperança, porque o Senhor saberia que ainda tinha algo a ser feito na vida daquele jovem, daquele filho único da viúva de Naim. Para a honra e glória do Senhor. E o Senhor prossegue, ele vai prosseguindo, caminha e vai direto ao esquife. Ele vai direto ao esquife e toca naquele esquife, e ele ouve. Naquele tempo não tinha caixão como tem hoje. Quando era o sepultamento de um cadáver, de um defunto, eles pegavam, botavam em uma maca sobre o lençol e iam fazer o sepultamento. Hoje já tem. E ele toca no esquife e ele ouve a voz do dono da vida, porque havia vida. Ele ouve, se levanta, senta, depois ele fala com Jesus, com o dono da vida. E o povo ali, aquela multidão, ficaram abismados do grande acontecimento que aconteceu sobre aquelas duas multidões, sobre aquela cidade, porque teve um encontro, naquela cidade teve encontro dessas duas multidões, o que acompanhava Jesus e o que acompanhava a viúva de Naim. Houve encontro entre a vida e a morte. A vida, ela venceu a morte. E sempre vai vencer a morte, porque ele tem a chave da morte e a chave do inferno. Para a honra e glória do Senhor Jesus.
E depois ele manda chamar a viúva de Naim e entrega aquele rapaz, aquele jovem, para a mãe. E essa mensagem, trazendo para hoje, ela é lembrada na nossa memória. Ela ficou relatada na Escritura Sagrada para todos nós ministrar, pregar, aonde o Senhor nos der oportunidade em vida, nos levar em vida. Nós temos que falar de todos os acontecimentos proféticos, bíblicos, da doutrina genuína que aconteceu naquele tempo, porque está guardado na nossa memória. E nós temos que lembrar as vidas, as pessoas que nós encontramos, nós visitamos, as visitas de evangelização, quando tem as visitas de evangelização, que é pouquíssimo que a gente vê agora, a gente não vê mais pouquíssimas pessoas evangelizando, fazendo visitas, mas é um compromisso nosso, de todos, nós evangelizar, fazer as pessoas lembrar dos fatos, dos acontecimentos, dos sinais, dos prodígios, das maravilhas e dos milagres que o Senhor tem se manifestado, tem operado, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora do grande acontecimento que vai abalar toda a estrutura da face da terra, que será o arrebatamento em vida na face dessa terra. Eu não sei a hora que o Senhor vai me colher, eu não sei a hora que Deus, eu vou morrer fisicamente. Só Ele sabe, porque a gente crê tanto no poder de Deus na revelação, que Ele fez um decreto de anos de vida, quantos anos você vai viver nessa terra dos viventes. Eu não sei até quantos anos eu vou viver, mas não perca a oportunidade, abrace e desfrute da oportunidade que o Senhor está nos dando, de nós poder visitar, de nós poder evangelizar, de nós poder falar desses acontecimentos que aconteceu, deste jovem que foi ressuscitado, porque tem muitas pessoas que estão mortas espiritualmente, tem muitas pessoas que estão enfermas, com enfermidade física, enfermidade espiritual, estão no cativeiro, estão nos vícios, e nós temos que visitar, porque nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor vai colher, vai tomar o fôlego de vida que pertence a Ele, porque nós temos que partir dessa terra, mas com o nosso nome escrito no livro da vida e no livro das obras, para aumentar a nossa fé e a minha fé no Senhor. Eu tenho o pastor Augusto, o pastor José, todos vocês que estão aqui. O Senhor tem feito meus olhos ver e os meus ouvidos ouvir esses fatos, porque todo dia tem arrebatamento, todo dia tem morte fisicamente. Há 2 semanas atrás, teve ali no bairro do Pacoval, na Avenida Alagoas, perto da casa da minha irmã, diaconisa Fátima, uma falecida amiga dentro da fundação daquele bairro ali do Pacoval. Ela deu uma parada nela de derrame muito rápido e paralisou o lado esquerdo dela,
E a diaconisa me chamou para mim fazer uma visita para ela e orar na casa dela. E ela permitiu, ela era católica. E fomos lá na casa dela e oramos. E a mensagem que o Senhor deu naquela noite foi essa mesma mensagem. Lucas capítulo 7, versículo 11. Essa mesma mensagem que foi ministrada lá à noite. E falamos do livro da obra, falamos do livro da vida, oferecemos Jesus para ela, falamos do céu, cidade santa, falamos do inferno, tudo por dentro da palavra. Eu não sei se no pensamento dela, no íntimo do coração dela, ela fez a aliança dela com o Senhor, mas no momento lá, ela não confessou. E quando passou 3 dias, subiu a pressão dela. Subiu a pressão, ela passou mal. O filho dela pegou ela, botou dentro do veículo, levou para o HE. Numa sexta-feira, quando foi no sábado de manhã, mandaram chamar ele, que era para ele se apresentar lá no HE. Ele foi. Já estava cadáver. Faleceu. E quando foi uma semana desse fato, o cunhado da minha irmã vem chegando do trabalho, umas 6h30 da tarde, bem na frente da residência, aconteceu de novo o mesmo fato. Deu uma parada de derrame nele, e a minha irmã pensaria que ele estava bebido, mas ele não estava bebido, foi a parada que deu nele, de derrame, e paralisou o lado esquerdo dele. A voz dele não falava, e botaram ele dentro do carro, levaram para o HE, não quis ficar internado, e quando foi no outro dia de manhã, deu de novo, levaram ele, se internou, fizeram todo o que tinha que fazer lá, foi feito os exames para ver que tipo da situação, né, para passar a medicação para ele, e depois deram a alta dele, e ele está bem melhor porque ele está falando normalmente, só que está paralisado o braço esquerdo dele. Ele não tem dado na mão, braço esquerdo. E mais outra pessoa mais próxima pegou de novo. Tudo perto lá, na mesma avenida. Aí eu falei para minha irmã, olha Fátima, isso aí está muito esquisito, isso aí. Está muito esquisito, isso aí é principado, potestade, demônio. Bora vigiar, falei para ela. Bastante cautela, bastante vigilância, porque é só tu aqui na tua casa, nesse momento, que é uma serva de Deus, que é a coluna esteira da tua casa. Tu paga o preço, te coloca na brecha por toda a tua família. Tu congrega. O negócio está estreito aqui. Ajudei ela a orar e me ausentei de lá um pouco. Eu parei mais de lá. Mas essa responsabilidade está sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Não é sobre a vida das lideranças, dos pastores, das pastoras, é dos membros, dos congregados, dos amigos, dos vizinhos. É pregar a palavra de Deus. O que o Senhor ordenar, nós temos que falar, porque Ele vai se responsabilizar por nós. Seja uma mensagem de exortação, de consolação, de despertamento, de conserto, tudo por dentro da palavra, vamos falar, que é para o nosso bem, porque o Senhor lhe exorta a família que Ele ama, porque Ele quer colocar toda a família dentro da arca da aliança da salvação. O Senhor Ele não quer que nenhum venha perecer, venha se perder, venha descer para a profundeza do abismo. O Senhor Ele quer
transformar, reconvencer, converter, libertar as famílias para a honra e glória de Deus. Esse fato que aconteceu, o Senhor tinha algo tremendamente na vida desse filho único da viúva de Naim, porque ele foi ressuscitado e devolvido para sua mãe, porque era seu único filho que ela tinha. E ela foi ali restaurada, renovada, de íntima compaixão que o Senhor ministrou no íntimo do coração daquela mãe que estava preocupada, estava aflita por causa de seu filho que já estava cadáver e não tinha mais o esposo. Mas quando Deus quer, Ele faz. Quando Ele quer curar, Ele cura. Quando Ele quer ressuscitar, Ele ressuscita, porque Ele é vida e abundância, no nome do nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz que o ensinamento genuíno que Deus deixou para todos nós fala conosco que nós temos que honrar as viúvas. Nós temos que honrar as viúvas, todos nós. Um fato que, falando de viúva, aqui no livro de Marcos, capítulo 12, do versículo 41, fala de outra viúva, que quando ela foi no templo, onde estavam os fariseus, os saduceus, pessoas que tinham posses, pessoas que tinham condições, pessoas de nome, de renome ali, naquele templo, dizimando, devolvendo ali o dízimo, ofertando, e Jesus, na porta ali do templo ali, contemplando, vendo o coração do homem, o coração da mulher, sondando o nosso pensamento, do homem e da mulher, contemplando a nossa atitude, a nossa postura, se verdadeiramente aquela oferta ali era uma oferta de amor, era uma oferta completa, ou se era sobra, ou pela metade, ou o resto, como aquelas pessoas de nome, de renome, depositavam só da sobra. E aquela mulher, ela teve atitude, aquela viúva teve atitude, teve caráter, teve o amor, ofertou apenas 2 pequenas moedas, que era tudo sustento que ela possuía ali, mas ela devolveu tudo que ela tinha, e o Senhor aprovou a atitude daquela viúva para a honra e glória do nome santo do Senhor. Vamos dar o nosso melhor, vamos ofertar em vida a nossa melhor oferta de agradecimento a Deus, de nós poder deitar saudável, dormir saudável, acordar em vida, dar em vida com o dono da vida. Vamos oferecer a nossa melhor oferta com gratidão, com adoração, com agradecimento, dando um bom dia, dando uma boa noite ao Senhor, a esposa, esposo, o filho, dando bom dia minha esposa, bom dia meu esposo, bom dia meu filho, minha filha, bom dia vizinho. Vamos agradecer pela essa bênção, pela essa oportunidade que nós estamos em vida, na presença do nosso Deus vivo. Não perca a oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós de testificar dele, de falar dele, de ministrar Jesus Cristo, que está vivo, que ele pode mudar a história de uma família, que ele pode libertar, que ele pode ressuscitar, que ele pode curar, que ele pode renovar, no nome do nosso Senhor Jesus.
e falando de outra viúva também. No livro de 1 Reis, capítulo 17, e o versículo 8, fala de uma viúva, a viúva de Sarepta, que teve um acontecimento em Israel que houve falta de comida, uma escassez de comida e falta de água. Pessoas com fome, com sede. E o Senhor ordena que era para o profeta Elias se ausentar de lá, porque aonde ele estava, no ribeiro de Querite, que os corvos, os pássaros, levavam pela manhã e pela tarde o alimento para o profeta Elias, mas só que secou o ribeiro e faltou água, e o Senhor ordena para ele caminhar, andar, marchar para Sarepta, que lá estava esta viúva preparando 2 bolinhos para ela e para o seu filho, que ela ia preparar, fazer e depois ia morrer, como ela falou. E ele se ausentou para lá, para Sarepta, e quando ele chega lá, o Senhor usa o profeta Elias para aquela viúva. Havia muitas viúvas em Israel, bastante viúvas em Israel, mas sem acepção de pessoas, porque o homem de renome, ele pode fazer exceção de mim, de você, ele pode rejeitar a mim e você, pode ser pela aparência, pela estatura, pode ser que eu não tenha uma boa colocação, um bom linguajar, eu não tenho uma faculdade, não possui uma faculdade, não tenho um bom emprego, não tenho uma boa casa, não tenho um veículo, mas o Senhor não faz acepção de pessoas. Aquela viúva de Sarepta, eu estudando um pouquinho sobre essa pregação da viúva de Sarepta, ela era uma viúva estrangeira, não era israelita, e ela foi privilegiada e honrada e abençoada por Deus, porque o profeta Elias estava representando o Espírito Santo de Deus. A liderança constituída por Deus, ela representa o Espírito Santo de Deus como autoridade para te abençoar no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E ela era uma viúva estrangeira, e ali o Senhor contempla no íntimo do ser dela uma fé genuína, ela teve no coração dela, e ela foi abençoada, agraciada por Deus, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo vivo, amém? É assim que Deus faz nas nossas vidas, sem acepção, que Ele não faz acepção de ninguém. O ser humano pode fazer, pode criticar, julgar, apontar, mas se você pedir com fé, se você colocar propósito, objetivo, pedir com fé, no íntimo do seu coração, o Senhor vai usar o profeta, vai usar o pregador, vai usar a pastora, para ir na sua casa, para ir ao encontro da tua família, e você ser agraciada, porque Ele olha para o teu coração e vê fé. O Senhor, Ele não olha como o homem olha para o outro homem. O Senhor, Ele olha para o íntimo do coração do homem, da mulher, e contempla tudo que tem dentro de nós, porque foi Ele que nos fez, no nome de Jesus. E ela foi abençoada, e a casa dela foi abençoada, que o profeta ainda comeu por muitos meses, até o Senhor enviar chuva para molhar aquela terra ali, amém?
no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então essa é a mensagem que Deus tem para nós. Vamos abraçar a oportunidade, vamos desfrutar, porque para a honra e glória do Senhor, a gente não está morto fisicamente, e nem morto espiritual, nem cego espiritualmente. Nós estamos na ativa, nós estamos na videira verdadeira, dando fruto de qualidade nas boas obras, que as obras do Senhor são boas, para a honra e glória do nome santo do Senhor. Vamos marchar na terra dos viventes, vamos evangelizar, vamos pregar para os jovens, vamos ministrar para os anciãos, para os pais, para as mães, para o drogado, para o faccionado. Vamos ministrar, que o Senhor se responsabiliza e Ele faz a obra completa nas nossas vidas, para a honra e glória do nome santo do Senhor. Amém? Então, naquele grande dia, a gente teve que muitos, como está escrito na palavra, em alguns livros que o Senhor deixou, Daniel, capítulo 12, fala, né? Que naquele grande dia muitos que dormem, estão dormindo no pó da terra, serão ressuscitados, muitos por direito de julgamento, e muitos serão ressuscitados só para horror e vergonha. Amém? Então vamos ministrar. Nós não podemos dizer, o fulano ali, ele era assaltante, ele era faccionado, ele era um homicida, um assassino, ele morreu, foi para o inferno. Eu, sinceramente, pastor Augusto, que eu me lembro assim, eu creio que eu não abri minha boca para pecar sobre isso assim, né? Porque eu já vi muitas pessoas, né, pregadores mesmo, de nome e renome, falar, era um vagabundo, era um drogado, era um assassino, era um estuprador. Isso daí já desceu, já está no inferno lá, os demônios estão castigando ele, estão fazendo isso, fazendo aquilo. Mas eu mesmo não falo isso, né? Eu não falo isso. A gente sabe que o inferno existe, porque ontem, numa pregação que ontem eu teve lá na Pastora Rosa, de Macoval, eu me deu uma oportunidade para ela ministrar. E